Ai, meu Deus. Eu fui ver o negócio do que você me pôs lá do, do, do Terceira Margem do Rio. É um outro livro, né? Ah, é. Terceira Margem do Rio é um conto. É É um um conto. conto. É, Eu acho que eu eu vi acho quando eu vi num até, cara. cursinho que Ah, teve uma palestra e eu misturou um misturei pouco. tudo e aí eu achei que a Diadorim tinha convidado ele para fazer isso daí. Não sei por que que eu fundi isso Não, daí. deve ter alguma associação que você fez, né? Porque a Terceira Margem do Rio, eu não li todo, até fiquei lembrando, gente, porque é um texto muito difícil do Guimarães, né? O Grande Sertão. Não é um texto fácil de ler, não. É um Mas texto quando eu lembro difícil. da palestra, fala que a paixão dele começa pela Diadorim, porque ela convida ele para sair até o rio. Eles se banhavam no Rio de Janeiro, que era um rio que mostrava a Não, inocência deles, não era e ela Rio de fala Janeiro. assim: eu vou te convidar para ir num rio mais que significa eles irem para a vida adulta. Ele falou assim: vamos atravessar Não, o porque eles já Rio eram São adultos Francisco. quando eles se conhecem, né? O que acontece, a graça do... Não, aí fala que eles eram crianças ainda. Depois ele vai encontrar a Diadorim adulta. Aí ele fala assim, aí mostra. E ele era muito medroso. Ele era um cara muito medroso. Sempre foi medroso, o Reobaldo. Tanto que ele vai fazer o Hum, pacto com o diabo. E ele não hum. tem coragem nem também de falar que gosta dela, né? Porque Tem um ela, lance ela disso não, daí no porque livro. ela não é ela, né? Oi, Não, Marlon. então, mas ele não. E aí isso que eu achei. E ela fala, aí ele atravessa o rio. E Ah, aí, não é quando o ela atravessa, Marlon. não, agora você virou adulto. E aí falou assim: agora vamos para a terceira margem. Ele fala: qual que é a terceira margem? Ele falou Não, assim: é não. mergulhar. E aí, mergulhar Ai, significa você Maria. entrar na vida, não ter medo da vida. Eu não tenho, assim, deixa eu te dizer, eu li as E primeiras aí, histórias do Guimarães Rosa. Nesse livro, Primeiras Histórias, sa- é um livro de vários contos, sabe? Aí um dos contos é a Terceira Margem do Rio, que não tem nada a ver com Diadorim, com Riobaldo. uhum, É uma história que eu agora estou vendo Pantanal, essa segunda remake, né? E eu fiquei pensando que eu acho que você tem vai uma ver o Jove, citação. Eu acho que tem uma citação da o Terceira Jove é um Margem. perdido, ele é um Reobaldo, né? Não sei, não vejo assim o Riobaldo assim, não. Não sei. Mas, enfim, a Terceira Margem é a história de um pai de família que decide se exilar no Rio, sabe? Ele cria ele constrói uma canoa e ele se despede da família, abandona a família e talvez tenha alguma relação, uma citação na novela a esse conto do Guimarães. Eu fiquei imaginando isso, porque ele seria aquele velho do Rio, né? Então vira assim um personagem meio mítico e tal. E aí o filho dele, ele passa o conto inteiro buscando esse pai nessa terceira margem, porque o rio só tem duas margens, né? Então, o que seria essa terceira margem? Alguma coisa que simbólica, né? Então, e aí depois ele toma o lugar do pai no barco, né? Passa a ocupar esse lugar. Esse é o conto da terceira margem do rio. Agora, o Grandes Sertões é um romance bem extenso, né? E ele tem uma estrutura bem mais difícil. A leitura do Guimarães já é difícil, né? Porque ele cria aquelas muito regional, mas é do interior de Minas, né? Do sertão mineiro. E, assim, eu não li todo o livro. É um livro que eu fico lendo, porque exige muita... Oi, Rose. Exige muita dedicação, né? Você entrar naquele fluxo, entender. Inclusive, tem cursos, né, para você ler. É um livro muito difícil de ler.
E tem até dicionário, tem um dicionário de termos para você poder ler o Grande Sertão. É uma De empresa Guimarães assim, fala. do Guimarães. Agora, eu já vi encenado no teatro, não sei, filme acho que não tem, não. A Terceira Margem tem um filme que é muito bonito, tem dois até. Agora, não, Terceira Margem acho que só tem um. Enfim, Peraí, mas é isso, olha só, deixa. a resenha finalmente é sobre o Uhum. texto que eu apresentei semana passada, que é um texto que eu escrevi sobre o desafio da página em branco. Foi isso que a gente combinou, Tá. tá? É um Não, texto então eu. acadêmico, porque fazer resenha de texto literário aí já não faria muito sentido para o exercício da gente aqui, né? Mas, de toda forma, Cássio, para a gente fazer uma resenha de algum livro, de algum texto, a gente precisa ler profundamente esse texto, né? Então, mas aí você leu o texto do Sartre, finalmente. Que bom. Fazendo a confusão, acabou lendo mais um texto. Gostei. Não, tô terminando. Não terminei, porque ele é um texto mais dificilzinho também, né? Tem Sim, que ler, sim, voltar um sim, pouco. sim, sim. E, e aí eu falei, É, não. Aí a gente vai, aí lê um pouquinho fora o que é. Aí eu fui entender que era ele. Nossa, aí eu falei, não vou terminar, deixa não, para mas lá. legal, mas você E, pegou o principal do texto, que é essa relação dele com a mãe, né? Quer dizer, o principal, nem foi o objetivo primeiro, mas eu acho bem interessante a relação que ele tinha com a mãe, né? Porque realmente ela fica viúva, né? E eles ficam um pouco na condição de uhum. irmãos, né? De amiguinhos, assim, uma coisa assim. De amiguinho e tal. É, E ele vai, aí acho que ele vai ter aquele negócio de que ele não acredita em nada. A vida para ele é meio cinza, né? Por isso que ele vai. Ele uhum. que escreve o Estrangeiro, é isso? Não, é o Camus. Camus. Ah, é o Camus, é o É, Camus, é. Aí não acredita em nada, só acredita na morte, né? é. Tá. É o Camus que é o É discípulo muito dele. legal. Existencialista, exatamente. Que o Uhum, Camus já tá certo. o Sartre tem obras literárias, né? Ele escreveu uma peça também, escreveu mais de alguma peça, mas ele, principalmente, a atuação dele foi como filósofo, né? Ele constrói essa coisa do existencialismo e tal, herdeiro da fenomenologia, enfim, mas eu separei esse texto para vocês por conta da relação dele com a leitura, né? Do começo dele com a leitura, como é que era essa sensação de ver alguém lendo para ele pela primeira vez, né? Esse impacto que tem. Por isso que eu separei aquele texto para vocês. Então, gente, boa noite para todos. Hoje a gente vai trabalhar justamente essa coisa do cantinho da leitura, né, que a gente até já conversou, e a gente vai seguir essa estratégia de, de trabalhar mais um capítulo desse livrinho que eu estou escrevendo, que é um livrinho destinado a crianças, né? Mas que fica aí como uma sugestão também de como vocês trabalharem, além de vocês desenvolverem a própria relação de vocês com a leitura e com a escrita, né? Também fica aí uma dica de como trabalhar com crianças, né? Eu já contei para vocês a Posso história fazer desse. um elogio Pode? às suas teorias? Fomos bem na prova por ter seguido tua metodologia. Ah, é? Que Lembra que eu bom! falei assim, eu li muitas vezes a prova. Prova de Aí eu filosofia, não falei era? assim, isso. Aí eu falei, nossa, eu li fiz 3 vezes, né? Coisa que eu nunca Uhum. tinha feito. E aí Ah, deu que certo bom! porque seguia Ah, o método aí. Então, que alegria! Fico muito parte é feliz. teu mérito. Que bom. Você sabe que hoje também eu estou com uma aluna do segundo período. Estou dando aula para o segundo período também, né?
dando 2 disciplinas. E aí eu tinha comentado, nossa, você escreve tão bem, onde é que você estudou e tudo? Aí ela respondeu, estudei numa escola estadual, mas aprendi muito com a professora Ana Paula na disciplina de leitura e produção de texto. Eu falei, ai, que coisa boa, vou falar para minha amiga então, porque a gente, né, fica contente de ter esse retorno, saber que adianta, né? Essa disciplina foi uma luta para incluir ela no currículo, e acho que ela é muito importante mesmo, porque a gente não costuma falar muito disso. Então, olha só, gente, a gente, então, tem essas relembrando, né, o método, digamos assim, que não fui eu que inventei, quer dizer, a gente vai misturando as coisas, né? Mas tem essa ideia da gente escrever sempre a partir de um estímulo emocional. Então, quando vocês forem sugerir que os alunos de vocês escrevam, né, procurem, de alguma forma, despertar o desejo por essa escrita, criar algum estímulo emocional para essa produção existir, né? Então, a gente tem esse momento de estímulo emocional. Depois, eu inventei essa parte de exploração de vocabulário, que no livro que eu estudei não tinha, né? Depois tem essa parte de perdendo o medo da página em branco, que é essa coisa da gente escrever sem medo de errar, né? Depois a produção de texto e a reescrita. Isso aí é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né? Que foi minha professora também de português, excelente professora, que se formou no Instituto de Educação e foi aluna do Aurélio Buarque de Holanda, né, porque o Instituto de Educação era um colégio muito bom, né, e tinha essa coisa de fazer a reescrita, né, isso é muito importante, e aos pouquinhos vocês irem interiorizando dentro de vocês os critérios de correção, né? Vocês serem capazes de corrigir o trabalho de vocês. E é isso, né? Escrever é reescrever. Eu queria contar para vocês uma coisa. Essa semana que eu fui viajei, né? Eu acabei lendo o 15, o livro da Raquel de Queiroz, que a gente comentou, que eu não tinha lido. Eu achei muito interessante o livro dela. É um livro, foi o primeiro livro que ela publicou, né? Que tem aquele trechinho que a gente ficou tentando traduzir, lembra? Com o manuscrito dela. E é uma leitura que super vale a pena. É um livro pequenininho, assim, achei bem, bem bonito, assim, a leitura. Bem datado também, né? Do século passado, mas, enfim, é um texto bonito. Então, vamos lá, gente. Aí, aqui a gente tem essa figurinha dessa menininha, né? Num cantinho que parece... O que vocês acham? Parece um cantinho aconchegante, não é? Muito simples, né? Mas está lá a menininha, sem muitos recursos, mas a gente percebe... O que vocês têm... O que gera em vocês essa imagem? Alguém quer comentar? Lourenço, Rose, Laís, Cássio, Ana... Ô, professora Andréia, ela parece estar bem assim, tá bem à vontade e bem distante dali. Tipo assim, ela tá. Sim, Hã? também achei isso. Ela Né? parece estar bem assim, dentro, né? Assim, tá como se Concentrada. concentrada e ali é o melhor lugar para ela, porque ela não tá tão preocupada ali, ela tá tão envolvida de repente na leitura que ela Uhum. esquece, né? É, Claro que o ambiente é fundamental para que a gente possa até ter uma concentração maior, é. mas quando a gente gosta de uma leitura, isso é fator secundário, Uhum. né? A gente se envolve tanto que a gente esquece ao redor. Sim, com certeza. E eu acho que o leitor ele tem que criar essa bolha, né? Sim, Independente de onde. Gente, eu leio em qualquer lugar. Fila, lugar é. barulhentíssimo. Até porque eu não tenho muito essa possibilidade. Agora que eu estou velha, já estou tendo mais. Mas ao longo da minha vida
Gente, eu tinha que ler onde dava, sabe, para estudar, porque não tinha essa possibilidade, não tinha em casa um cantinho para ler, não tinha uma cadeira apropriada, não tinha uma mesa de trabalho, não tinha nada disso, sabe? E eu arrumava um jeitinho, às vezes você bota assim uma almofadinha, né? E aí aquilo vira o seu lugar, o seu cantinho, né? Então esse cantinho que ela está aí. Então vamos ver o texto. Alguém gostaria de ler? Não, tudo bem, eu vou ler então. Os adultos não deixam a gente em paz. Ao menos na minha casa é assim. Às vezes eu me sinto como se eu fosse uma coisa, um objeto, ou uma planta, ou um pet. Eles levam a gente daqui para lá e de lá para cá. Dizem quando é hora de comer e quando é hora de dormir. Quando temos que entrar no banho e quando temos que sair do banho. Mas às vezes eu quero ficar só na minha, sabe? Acontece isso com vocês? Aí vem um adulto e pergunta o que você está fazendo, se não tem dever para fazer, quando você só está querendo ficar. Não, peraí. Mas às vezes, aqui eu acho que tem uma vírgula também, ó. Vamos botar a vírgula para melhorar. Mas às vezes eu quero ficar só na minha, sabe? Acontece isso com vocês? Aí vem um adulto e pergunta o que você está fazendo, se não tem dever para fazer, quando você só está querendo ficar sozinho com seus pensamentos, sem ter que dizer nada para ninguém. Até quando eu quero ler um livro de histórias da escola, não me deixam em paz. Afinal, não gostam que a gente leia? Que coisa! Mas eu encontrei um jeito. Eu me escondo dos adultos. Tenho vários esconderijos na minha casa. Um deles é debaixo da mesa da sala. Levo uma almofada e meu livro e fico lá como se não houvesse nada ao redor. Debaixo da mesa da sala é minha ilha deserta. Lá os adultos se esquecem que eu existo e o tempo passa devagar, no meu próprio ritmo. E eu acho que é disso que eu mais gosto em ficar lendo. Parece uma mágica. De repente estou numa bolha e também me esqueço do mundo. É bem legal esquecer do mundo de vez em quando. Ler para mim é uma liberdade de criar meu próprio mundo imaginário. Mas eu tenho que lutar com unhas e dentes para preservar esse meu tempo e cantinho só para mim. E você, onde é que gosta de ler? Tá? Aí o Gil comenta, lá em casa não tem esse problema, porque meus pais estão sempre na bolha deles lendo. Às vezes até se esquecem da hora da escola. A Josi, pois lá em casa é totalmente diferente. Meu pai passa o dia todo fora de casa trabalhando e minha mãe, quando está em casa com a gente, antes de ir para o trabalho, não para de gritar e não aguenta me ver quieta. Acha logo que eu estou doente ou me arruma tarefa para ajudar ela. E como é que é para vocês, gente? Como é que era para vocês ou como é que é hoje? É fácil arranjar um cantinho para ler? Um momento? Porque além do espaço, tem o tempo, né? E esse espaço um espaço interno também, um espaço emocional e uma certa negociação que a gente tem que fazer com o mundo, né? O que vocês acham disso? Como é que é para vocês? É fácil vocês pararem para ficar lendo? Andréia, eu sempre tive uma adolescência de imersão nos livros. Eu sempre gostei muito de ler, né? Depois de adulta, eu perdi um pouco esse hábito, né? Mas gosto, ainda leio bastante. Só que, de uns tempos para cá, devido é o que você falou, às vezes os problemas da vida, você fica tão assim, que você não consegue se concentrar na leitura e acaba deixando de lado, sabe? Mas não por falta de querer ler. Às vezes pega um livro, mas você não consegue, porque você tem tantas outras preocupações. Sim. Esses 2 meses que eu estou aqui em Angras, eu tenho visto isso. Eu tenho acumulado trabalho de leituras, tanto da tua matéria quanto de outras, porque eu não consigo, porque eu tenho que ver, resolver, pensar em como é que eu vou fazer isso, porque é uma mudança brusca que acaba interferindo também. Rose? Oi? Você é de onde? Eu sou da Baixada Fluminense, no Rio. Pois é, difícil mesmo, né? Sim, sabe, às vezes eu até quero mais a concentração, não consigo, por causa de... Mas, assim, graças a Deus agora parece que as coisas estão fluindo.
Tanto é que eu mandei as minhas 2 escritas para você já atrasada. Tipo, você recebeu? Eu até pedi desculpa, né? Não, tudo bem, não se preocupem com isso, não. O negócio é escrever, tá tudo Sim. bem. E você está mais tranquila? E essa possibilidade, você já conseguiu lugar? Porque agora vai ter o edital para ter vaga no retiro, né? Hoje eu tive lá no retiro, na inauguração. Eu cheguei quase. Eu me inscrevi, né? Aham. São poucas vagas, mas ainda está para sair a relação dos contemplados. Que Mas bom. agora eu já estou alojada, sabe? Assim, tá dando graças a Deus para levar sem tanta preocupação. Aham. E tá num cantinho legal, tá conseguindo trabalhar, Rose? Não, ainda não, Uhum. E aí, como sabe? é que você está pagando as contas? Porque eu tenho uma renda provisória, né? Eu trabalhava com corretagem de imóvel, vendi um imóvel, então assim tem uma renda mínima que mensalmente até o final do ano, né? Eu ainda recebo e Uhum. é o que dá para eu estar pagando o aluguel, me ajeitando, né? Na alimentação, nas coisas Entendi. essenciais. Mas assim, eu tô aqui eu aluguei sozinho o imóvel, mas eu quase não tenho nada, entendeu? É isso que eu tava te falando, da estrutura, de você estar acostumada com a tua casa, com tudo, e de repente É muda muito complicado. É, muito. porque tudo isso, eu acho que é isso, você precisa ter uma certa tranquilidade para ler. Agora, você sabe de uma coisa também, Rose? Eu conheço pessoas que lê. Eu, ultimamente, acho que eu tenho lido para fugir dos meus problemas, Ah, sabia? Também funciona. Quando você está com muito problema, eu tenho lido muito ultimamente, não, muito. eu concordo com você, porque eu, há Também, uns às vezes, 15 anos tem outros atrás, momentos na minha vida que eu não dava conta de fazer isso, não, tá? Eu acho que é Andréia, porque os meus eu saí de uma problemas são. depressão. Eu saí de uma depressão graças à leitura, há 15 anos atrás. Uhum. Assim que eu me separei, né, eu me divorciei, então eu emergi assim, para mim foi um momento difícil e o que eu me resgatou foi a leitura. A única coisa, o prazer que eu tinha era ler. Eu não queria ver ninguém, eu não queria sair, me enclausulei, né? Me Uhum. escondi de tudo e ficava só com os livros. E isso foi É, muito bom, isso me ajudou bastante. É o que é. você está falando, também funciona. Também funciona. Não, mas tem algum tipo de problema, assim, problema com dinheiro, com coisas muito básicas, acho que não dá. É Aí é muito complicado. difícil. Aí é complicado, aí não dá, não. Aí não dá. Agora eu estou com problemas de outro tipo, então tem isso aí. Alguém mais quer comentar esse texto? E essa coisa de falar das crianças? Bom, vamos explorando aqui, vamos em frente. Já, exploração de vocabulário. A autora desse texto escreve: às vezes eu me sinto como se eu fosse uma coisa, um objeto, ou uma planta, ou um pet. O que a autora quis dizer com isso? Reparou que ela usou um como ser? Você conhece outras situações que pode usar este como ser? Isso aí é o quê, gente? É tipo uma metáfora, né? Quando a gente compara assim, né? Vocês já se sentiram como um objeto, como uma coisa, como uma planta, um pet? Hoje está todo mundo caladinho, hein? Então vamos tentar fazer esse outro exercício aqui. Olha, perdendo o medo da página em branco. Uma coisa. Já reparou como essa palavrinha pode ter um monte de usos diferentes? A palavra uma coisa. Escreva em 10 minutos. 10 minutos é muito tempo. Frases com a palavra coisa. Espera aí, essa palavrinha, uma coisa. Vamos botar aqui entre parênteses, né? Porque uma coisa. Como a palavra coisa e seus derivados, como coisar, coisinha, e o que mais lhe vier à cabeça. Vamos tentar palavras assim derivadas de coisa? Querem escrever aqui no chat? É isso, né? Coisar, coisado, coisando, coisas também.
Bom, aí a produção de texto dessa semana é a seguinte: descrever o teu cantinho de leitura e como é este momento para você. Se desejar, além de descrever, pode fazer um pequeno conto de um dia em que você queria ler e tá? E aí fazer a reescrita. Muito bem. Aquele menino é meio coisado. Pois é, também. Coisado. A gente fala muito assim. E uma coisa é isso, né? Você se sentir como uma coisa é você se sentir um objeto, né? As crianças, em geral, são tratadas assim, vocês não acham? As crianças são muito tratadas como coisa. A gente, sem querer, faz isso com as crianças. É muito chato. Olha, agora a gente vai ler um texto muito legal do Alberto Mussa. Se vocês quiserem, se vocês preferirem, vocês podem fazer uma resenha sobre o texto do Alberto Mussa também. Ou falar da sua... Eu acho que eu vou mudar... Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui. Vamos fazer assim, olha. Descreva o seu cantinho. Eu queria mudar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. A produção de hoje vai ser o seguinte. Vou botar aqui, olha. Fale sobre os livros, a história da sua biblioteca. Conjunto de livros que você reuniu ao longo de sua vida. Isso aqui fica mais legal, tá? Então, a proposta de produção de texto essa semana vai ser esse. Eu vou até botar lá no WhatsApp. Professora, não já teve essa proposta, cantinho? não, ou impressão minha? Não, da história da biblioteca, não. Ah, não, mas é do cantinho da leitura, falar sobre o cantinho da Pois leitura. já teve um pouquinho, sim, por isso que eu mudei. Sim. Pronto. Então, agora vamos ler o texto do Alberto Mussa, que ele vai contar exatamente sobre a sua biblioteca. A gente sempre tem algum livro, né, que a gente guarda, que a gente gosta de ter, que a gente ganhou, que a gente roubou, né? Eu tenho alguns livros roubados, não sei se vocês têm, mas eu sei que é uma coisa feia, mas que eu tenho. Livro roubado de namorado, empresta, a gente fica com raiva e não devolve o livro. Eu acho muito legal fazer isso. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Cadê aqui? Pronto. Então, olha só. A Biblioteca Possível é um texto do Alberto Mussa, que foi publicado no encarte, numa sessão do jornal Globo que se chamava Prosa e Verso, em 2009, tá? Alguém quer ler? Gente, hoje vocês estão muito desanimados. Por que ninguém mais está vendo a aula? Nas outras disciplinas também. Está todo mundo assim meio... Parece que... Quer que eu leia, professora? Quero ler. Tá. Não sou capaz de dizer que obra ou que autor inoculou em mim o vício da leitura, porque nasci entre livros, milhares deles. Meu pai tinha estantes espalhadas por várias partes da casa, inclusive na garagem.
A presença da biblioteca, sua imponência concreta, material, sempre me impressionou. Por maiores que fossem minhas divergências com meu pai, eu sabia que aquele era o bem a ser legado. Em toda a minha vida, creio que só não fui proibido de mexer nos livros. E isso naqueles tempos severos não era pouco. Obviamente, eu tinha títulos só meus, que ocupavam 3 ou 4 prateleiras. Romances policiais e de terror, compartilhados com minha mãe, particularmente os da Agatha Christie, livros comprados em bancas de jornal, como a fabulosa série da Gisele Montfort, A Espiã Nua que Abalou Paris, que ainda conservo, alguns livros sobre Umbanda e Candomblé, e muita coisa do círculo do livro Amado Veríssimo Nelson Rodrigues. Uhum. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Essa coisa do círculo do livro era uma coisa que existia quando eu era adolescente, e não sei quando foi que acabou, mas era uma editora que se chamava Círculo do Livro. E eles vinham na casa da gente, era muito legal. Tinha a pessoa vinha com uma maleta cheia de livros e tinha um encarte que eles entregavam para a gente todo mês. E ali você olhava e decidia qual livro você ia encomendar. Aí você fazia a encomenda. Aí fazia encomenda, no mês seguinte, o rapaz vinha na sua casa e os livros eram vendidos a um preço muito legal, assim, barato, sabe? Aí vinha na sua casa, entregava o livro envolvido assim no plástico e tal, uma capa dura. Eu tenho alguns desses livros aqui, do Círculo do Livro. E aí, quando entregava o livro, você já tinha olhado a revistinha do mês passado e encomendado um outro livro, entendeu? Então, era uma coisa bem bacana. Aí ele leu Jorge Amado, né? Amado é o Jorge Amado, Luiz Carlos Veríssimo, Nelson Rodrigues e outros, né? Eu me lembro de um livro que eu li no Círculo do Livro, foi o Jorge Luiz Borges. Eu li do Círculo do Livro, li vários livros do Círculo do Livro, era bem legal. Então, vamos lá, vamos continuar. Não devo ter feito essa reflexão na época, mas talvez intuísse que aquelas 3 ou 4 prateleiras materializavam o traço rebelde da minha personalidade. Meu pai não concedia que eu experimentasse os prazeres simples da rua, pela mesma razão que via com desconfiança aquele gosto literário popular que poderia me afastar da erudição. Quando ingressei na faculdade de matemática, a noção de que o conhecimento é um bem físico e cabe numa biblioteca se manifestou em mim de forma consciente. Meus colegas estudavam em apostilas fotocopiadas. Aquilo para mim era inconcebível. Eu necessitava de livros. Dependia daquele objeto para aprender. Passei, então, a montar algo que não era apenas uma coleção aleatória, mas uma pequena biblioteca pessoal, que obedecia a um plano rigoroso e predominado. Pré-determinado. Pré-determinado. Podia me orgulhar de ter livros que, inclusive, não faziam parte da bibliografia. Foi essa uma lição que a biblioteca me ensinou. A busca do conhecimento deve ser feita de maneira independente. Vamos fazer uma coisa? Eu leio um parágrafo, você lê outro, para não ficar cansativo para você. Tá Houve, nessa época, um caso curioso e decisivo na minha história de leitor. Meu livro de cálculo diferencial era o de um certo Piskunov, acho que é assim que se lê, Piskunov, um nome assim. Era uma obra que ninguém possuía. Logo que se espalhou a notícia de que eu estudava cálculo num livro russo, fiquei com um imenso prestígio entre os colegas comunistas e ganhei de um deles um pequeno volume do poeta Agostinho Neto, o presidente comunista de Angola, que me iniciaria numa das mais importantes aventuras da minha vida, a literatura africana. Lama. Quando meu pai morreu,
eu deveria naturalmente herdar a biblioteca, mas uma outra circunstância triste mudou completamente meu destino. Como a casa ficara fechada, uma rachadura no teto permitiu que as chuvas destruíssem praticamente tudo. Nunca esqueci a imagem de toda aquela inteligência transformada em lama. Sabia que o conhecimento era concreto, mas não me dera conta de que fosse perecível. De toda aquela... pode ler. Bom, de toda aquela massa, só consegui salvar um exemplar das poesias completas de Fernando Pessoa. Este livro foi o único objeto pessoal que herdei. Passei a sentir, assim, uma necessidade radical de reconstruir a biblioteca. Não sei se foi isso que me fez decidir voltar à faculdade, mas dessa vez para estudar literatura. Meu primeiro projeto foi o de ler toda a literatura brasileira. Todos os sábados, eu ia ao centro da cidade para pechinchar nos sebos, em todos eles. Talvez já tivesse consciência de sofrer de uma obsessão certamente adquirida em função daquela primeira biblioteca, a de obter um conhecimento que fosse total, absoluto, ainda que num campo específico do saber. O objetivo na prática era inalcançável, mas foi essa meta que me fez desenvolver a capacidade de ler tão rápido sem perder a concentração. A frase clássica, mens sana in corpore sano, né? Mente sana em corpo são, na verdade é tautológica, porque o cérebro é uma parte do corpo. A leitura, assim, é uma atividade atlética, como outra qualquer. Exige treino, exige condicionamento físico. Por isso, não há livros difíceis, apenas leitores mal treinados. Que ideia boa essa, não é? Eu acho que está certo mesmo. Embora minha biblioteca continuasse crescendo, percebi que para compreender a essência da literatura brasileira, para obter um conhecimento total sobre ela, seria necessário compará-la a outras. Comecei então o processo compulsivo de comprar livros para formar, nessa mesma biblioteca, uma seção com os grandes clássicos universais, muitos dos quais eu conhecera na biblioteca paterna. Então, aos autores brasileiros se somaram franceses, russos, portugueses, ingleses, italianos, norte-americanos, espanhóis, alemães e o magistral conjunto dos chamados hispano-americanos. Alguns dirão que essa biblioteca não tinha nada de especial, era uma simples coleção de clássicos, mas havia uma diferença, é que a partir dos poemas de Agostinho Neto, também passei a ler, e muito, os escritores da África. E foi a experiência profunda e original expressa na literatura africana que me fez perceber que os cânones convencionais são o reflexo de uma mentalidade colonial e evolucionista. Assim, para obter o conhecimento total da literatura, era necessário incluir, além de africanos, o mundo inteiro. E era fundamental estudar as literaturas antigas, clássicas e medievais, porque a comparação tinha também que se fazer no tempo. Você sabe o que é cânones? Não, é a primeira vez que eu vejo essa palavra. Cânones, cânone é um... Deixa eu ver se eu encontro aqui a tradução exata. Mas são tipo um panteão, assim, né? Um cânone literário são justamente os clássicos, aqueles que são considerados as leituras padrão. Mas vamos ver de onde é que vem essa palavra. Tipo de composição... Não, peraí. Olha, que interessante. Olha lá, olha. Princípio geral de onde retiram ou inferem princípios mais específicos ou particulares. Conhece os cânones clássicos, norma, preceito, regra. 2. Maneira de proceder que serve de referência, exemplo, modelo, padrão. Né? Então, cânone é um padrão, um cânone literário. A gente pode dizer, Machado de Assis é um cânone na literatura brasileira, né? Faz parte do cânone.
conjunto de autores ou de obras que são considerados exemplares em determinada altura ou local. Exemplo, cânone arquitetônico, cânone literário, cânone ocidental. Conjunto tal. Então, é isso, um conjunto de obras que são referência. Agora, eu queria saber a origem, a etimologia dessa palavra, que eu não sei. Vamos procurar. A gente coloca aqui, olha. Cânone, etimologia. É a origem das palavras, né? Cânone é um termo que deriva do grego cânon. Vamos ver aqui, ó. Utilizado para designar uma vara que servia de referência à comunidade de medida. Na língua portuguesa, o termo adquiriu o significado geral de regra, preceito ou norma. Em determinados contextos, a palavra cânone pode ter significados mais específicos. Deu para entender? Então, originalmente vem de cânon, que era uma vara que servia de unidade de medida. Então, é uma medida. Então, você vai sempre comparar alguma coisa em relação ao cânone. Por exemplo, recentemente, eu falei para vocês que li o texto da Raquel de Queiroz, o livro, né? O 15, que é sobre a seca no Nordeste em 1915. Houve uma seca muito dura em 1915, e ela retrata a situação de 2 ou 3 famílias, né? Uma família de retirantes e uma família mais abastada de donos de terra. 2 famílias abastadas de donos de terra e uma família de retirantes. E eu quis ler esse livro porque eu tinha acabado de ler um outro livro, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que ficou muito famoso, que foi O Torto Arado, né? Que é um texto que fez sucesso. Vocês já ouviram falar nesse livro? Como é que é o nome dele? Peraí. Torto Arado. Itamar Vieira Júnior, que é esse rapaz aqui, olha, que está aqui, o Itamar Vieira Júnior. Está aqui, o Lula gostou do livro, também leu o livro, que é sobre também se passa em um tempo mais antigo, mais ou menos nessa época também, nos anos, acho que mais tarde, nos anos 30, assim, mas é a história de uma família de quilombolas, né, de escravos, que começam a ter consciência e tal. E o livro foi muito bem recebido pela crítica, né, muito elogiado e tudo, e eu não tinha gostado muito da maneira dele escrever. E aí pensei, poxa vida, eu vou ler a Raquel de Queiroz, que eu não tinha lido, né, e que é um cânone, né? Então, assim, essa coisa de você comparar é muito legal também. Isso é muito legal na leitura, no jogo da leitura. Você lê um autor e você quer comparar com outro. São 2 autores que falam de uma situação parecida numa mesma época. E você lê os 2 para comparar, né? Mas, então, o cânone é uma medida, né? Uma medida a qual as coisas se comparam, mas ela é a referência, entendeu? A coisa pode ser melhor ou pior do que o clássico, do que o cânone. O cúmulo desse processo, né, dele ficar querendo ler tudo no mundo, ocorreu quando constatei que a literatura, aliás, a literariedade é anterior à escrita, e para compreendê-la era necessário conhecer as culturas ágrafas, ou seja, as culturas que não têm escrita. A gente já chegou a comentar isso aqui, né? Que a escrita ela foi inventada, né? O sistema alfabético. Antes a gente não tinha, e outros sistemas de escrita, o homem não nasceu com a escrita, não é da natureza a escrita, né? A escrita foi sendo desenvolvida, mas existem culturas que não têm escrita. Os índios brasileiros, por exemplo, não desenvolveram uma escrita, um sistema de escrita.
Então, ele começou a querer saber sobre essas culturas também, mas sempre através do quê? Dos livros, né? A mitologia dos povos ditos primitivos. E não bastava o texto dos mitos, tinha que ler também monografias etnográficas que me permitissem interpretá-los. Então, o cara foi indo. Desmonte, vai lá, Lourenço. Desmonte. Minha biblioteca, nessa altura, atingira proporções enormes, borgianas. Mesmo Olha só, mantendo... peraí, deixa eu só fazer um comentário aqui. Borgiano é um adjetivo, né? As proporções eram enormes, borgianas. É um adjetivo que se refere às proporções. Eram proporções borgianas. O que significa isso? Esse adjetivo deriva de um nome próprio, que é Borges, que é o sobrenome de um autor que eu já comentei com vocês, que eu li pela primeira vez através do Círculo do Livro, exatamente, que é o Jorge Luiz Borges, que é um autor argentino, já falecido, que ficou cego, e ele tem uma escrita muito interessante. Eu, particularmente, adoro o Borges, e ele tem uns contos que falam sempre de mundos que estão dentro de outros, é uma escrita meio labiríntica, sabe? E ele tem um conto justamente que fala da biblioteca, que é um conto muito legal, que eu posso passar para vocês, que ele fala de uma biblioteca infinita, que não tem fim, porque tem o livro, depois tem o comentário sobre o livro, depois tem um comentário sobre o comentário. Já pensaram assim? Que pode ter, você tem o livro, sei lá, do Paulo Freire, depois tem uma crítica ao livro do Paulo Freire, depois tem a crítica da crítica, depois tem que ver lá. Então, o Borges, a literatura dele tem um pouco essa estrutura, que é uma estrutura fantástica, né? Ele faz parte dessa literatura fantástica, muito legal de ler. Então, por isso que fala aqui borgiana. Vamos lá, continua. Realmente dá, tipo assim, você interpretando no texto, sem saber, né, no meu caso, a tradução, o significado, né, da palavra, dá para entender que se refere a algo grande, né? Sim. Mas aqui, olha, enorme já tinha, né? Mas o borgiano não é exatamente grande, mas é uma coisa infinita, sabe? Os contos dele, ele sempre trazem são histórias que trazem esse desafio de pensar na eternidade, no que é infinito, ou infinitamente grande ou infinitamente pequeno, né? Estou me lembrando agora de um conto dele, que ele fala... Então, eu não sei porque eu lembrei disso agora, mas é porque é do infinitamente pequeno, que ele traz uma imagem de um objeto muito pequeno que tinha ficado na mão. Agora eu não sei nem que conto é esse, que tinha ficado na mão de um personagem. Mas o objeto dava uma sensação muito estranha. É fantástico, tá, gente? Tem que viajar na história dele. Era um objeto que dava uma sensação assim de repulsa, de medo, de uma sensação muito ruim, porque era um objeto muito pequeno, mas extremamente denso, extremamente pesado. Ele não conseguia suportar uma coisa mínima que ficava na palma da mão. E depois, quando ele tirou, ficou a marca na palma da mão, porque era tão pequeno, mas era tão pesado, que é uma coisa absurda, né? Não existiria uma coisa desse jeito assim, tá? Então, tem esse conto da biblioteca, que tem uma porção de infinita. Imagina, uma biblioteca que não tem fim, né? E não tinha fim, você podia ficar a vida inteira, ela tinha desdobramentos, e fisicamente ela não tem fim, né? Tem um outro conto também dos jardins que se bifurcam. Ele tem assim, uma viagem assim, é muito legal, eu gosto muito. Então, vamos lá. Mesmo mantendo... Fala, Rose. Não, você falou isso, eu lembrei do livro do Kafka, Metamorfose. Exatamente. A gente sente meio assim, né? Sente meio assim, eu lembrei.
diástico, é mesmo. Cara, fica muito legal. Metamorfose é um livrão, né? É, sensacional. Sensacional. Eu também li o Metamorfose pelo Círculo do Livro. Eu adorei esse livro. Nossa, foi legal. Para quem não leu, né, o Metamorfose é a história de um funcionário público que um dia acorda e percebe que tinha virado um inseto, né? E ele está em cima da cama e toca o despertador e ele não consegue sair da cama porque ele virou um inseto. E a família vai e descobre, né, que ele é um inseto, e aí tem todo um problema, o que a gente faz com esse inseto e tal. É muito legal esse livro. É um livro pequeno também, né? É um livro muito interessante. Dá para ler rápido, mas é pequeno. É pequeno, mas é denso, né, Rose? É muito, muito. É pequeno, mas é muito denso. E faz a gente pensar em como a vida, a existência assim, né, da vida moderna, como a gente às vezes se assemelha a baratas, né? Se pode se transformar numa barata. Então vamos lá, vamos continuar a leitura. Vai, Lourenço. Mesmo mantendo um sistema rígido de leitura, concluí que nem em 60 anos eu conseguiria ler todos os meus livros. E foi nessa consciência que me fez, de uma hora para outra, simplesmente abdicar da leitura como objeto de um conhecimento total. E talvez estivesse influenciado por uma estranha descoberta, lida em algum lugar, a de que Borges conservava em casa não muito mais que 500 volumes. Pois é. Então, justamente o Borges, né, que era um super escritor, né? E o Borges tem uma história muito legal. Tem um outro cara que também se chama Alberto. Esse aqui é o Alberto Mussa, né? Mas tem um outro argentino que também se chama Alberto, que é o Alberto Manguel, que foi leitor do Borges, porque o Borges ele fica cego num certo momento da vida, mas ele continua escrevendo e continua querendo ler, né? Então, ele contrata um jovem estudante, ele faz uma seleção, e o Alberto Manguel é selecionado para a alegria total dele. Primeiro porque ele precisava de um dinheiro, porque ele era estudante, e depois porque ele era apaixonado pelo Borges, né? Pelos livros dele, pela literatura. Aí ele tem um livro que ele conta dessa experiência dele de ler para o Borges, né? Imagina, você lê para um cara que já leu tudo e ele queria ler de novo alguns livros dele, pedia para o Alberto Manguel. E ele conta, né, dessa experiência, como era tão interessante que o Borges cego corrigia a leitura do Alberto Manguel. Falava, não, peraí, lê de novo esse trecho aí, você não está lendo bem isso aí, não. Né? Ele queria ouvir os livros, também uma experiência bem legal. E aí ele pensou, meu Deus, ele descobriu que ele tinha uma biblioteca. Ao final, essa obsessão dele de querer tantos livros, né? Ele ia todo final de semana no sebo para comprar livro e acabou tendo uma coleção de livros tão grande que em 60 anos, se ele continuasse lendo num ritmo intenso, ele não ia conseguir ler, sei lá, nem metade do que ele tinha. Ele falou assim, não, isso não é possível, né? E tinha lido isso de que o Borges só tinha 500 livros em casa. Que, na verdade, se você parar para pensar, 500 livros parece ser uma quantidade enorme. Mas se você puser numa prateleira, não é muita coisa 500 livros. Realmente não é, tá? Comecei, então, um processo muito mais complexo que o de construir uma biblioteca, o de desmontá-la. Talvez nem todos tenham noção do que significa, para um viciado em livros, reduzir todas as possibilidades de conhecimento e de prazer a não muito mais do que 4.000 obras. Não vale a pena mencionar detalhes, que seções foram mais ou menos afetadas. Importa é que, no fim desse drama, consegui tornar a casa transitável,
moderar a compulsão e descobrir coisas muito profundas a respeito de mim mesmo. Vai, Primeiro, que o excesso de subjetividade me incomoda, que ainda conserva um certo espírito matemático. Por isso, a grande enxurrada que partiu foi os romances, enquanto permaneceu a maioria dos contistas, que lidam com o gênero mais intelectual. Segundo, que embora a ideia de civilização pressuponha ou enseje a de palavra escrita, né, tem autores que vão dizer que só existe civilização depois da escrita, só o Lévi-Strauss mesmo, ele diz isso em Tristes Trópicos, né? que só existe império na história da humanidade depois do invento da escrita, que antes não havia uma civilização. Então, segundo, embora a ideia de civilização pressuponha ou enseje a de palavra escrita, não tenho por ela, a civilização, tanto apreço assim. Por isso, não consegui me libertar de nenhum livro de mitologia. Concluí, depois de muito tempo, que os grandes feitos literários da humanidade foram alcançados na pré-história. Tá? Se vocês não sabem, os livros de mitologia, por exemplo, de mitologia grega, ou mesmo de mitologia africana, né? Talvez seja mais próximo da realidade de vocês, não sei. Mas essas histórias todas de Hermes, os trabalhos de Hércules, as tragédias gregas, né? Essas histórias, elas foram escritas a partir de conhecimento oral, de tradição oral. Eram coisas que eram faladas, histórias que eram faladas, e só depois de muito tempo é que foram escritas, né? Então, as histórias do candomblé também, dos orixás, né? Como nasceu Iansã, Oxalá, Oxalá Lufã, essa coisa toda foi sendo recopilada muito depois. Mas tudo isso, esses grandes feitos literários da humanidade, foram inventados antes mesmo de ter escrita, ou seja, na pré-história, porque, não sei se vocês sabem disso também, né? Para os historiadores clássicos, a história, se você tem uma pré-história, porque tem um marco, né? O que é história? Tem um antes e um depois, né? Então, esse antes e depois, o marco seria justamente a invenção da escrita, né? Então, a partir da história, da escrita, você poderia ter história. Por quê? Porque só a partir da escrita a humanidade teria passado a ter o poder de registrar a sua história, coisa que supostamente não era possível na pré-história, ou seja, antes de haver escrita. Mas há muitas controvérsias em relação a isso, porque, na verdade, a gente tem uma história antes de ter escrita, né? Mas uma história que era transmitida por tradição oral, né? São coisas que a gente vai falando. A maior parte da história da nossa família, né? Das nossas respectivas famílias, elas são transmitidas por tradição oral. Não é muito raro uma família ter um livro ou ter escritos da história familiar. Em geral, a gente ouve dizer que o nosso bisavô veio de Portugal, não sei como, e aí namorou não sei quem, e trabalhou como engraxate, depois foi não sei o que lá. E aquela história a gente não sabe se é muito verdadeira, né? Mas é uma história que vai passando. Na minha casa é muito engraçada essa história aí do meu bisavô, que teria imigrado de umas ilhas da África, que eram colônias de Portugal, e que ele teria vindo fugido de uma madrasta que era muito malvada, mas é muito interessante porque a minha mãe conta uma versão um pouco diferente da minha tia. O meu tio contava uma outra versão também um pouco diferente. Então, a gente não sabe muito bem qual é a história, mas dizem que ele veio, aí começou a trabalhar, ele era analfabeto, dizem que ele aprendeu a escrever sozinho, aprendeu a ler e escrever sozinho. Não sei se é isso mesmo.
mas é uma história que se conta, né? E essa história não se conta através dos livros, se conta por tradição oral. São histórias que foram vividas, né? Que existiram, porém não foram registradas. Não foram registradas pela escrita, mas a memória, mesmo sem escrita, ela tem outros recursos de registro, né? A gente consegue registrar coisas que a gente não escreveu, na nossa própria história mesmo, né? Na nossa própria biografia, não é isso? A gente não tem um livro. Não sei se vocês viram um filme, não sei se foi da época de vocês. Vocês curtiam Castelo Rá-Tim-Bum, que passava na televisão, na TV Futura? Alguém aqui viu Castelo Rá-Tim-Bum? Assisti algumas vezes, mas eu não me recordo. Lembro que tinha a Cuca, não é isso? Já vi. Não, a Cuca era do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas acho que eu já vi, sim. E aí teve um filme, teve um longa-metragem que passou no cinema, e depois tinha VHS, né, aquelas fitas, porque a gente... Lembra quando a gente alugava fita na locadora para ver filme? Sim. Vídeo em casa. Aí tinha um vídeo que era a história do Nino, que era um bruxo, que esse Castelo Rá-Tim-Bum era assim, era um menino que tinha 2 tios bruxos que moravam num castelo. E 2 crianças, tipo, humanas, normais, tinham andado e descoberto esse castelo. E aí eles ficam amigos desse menino, que era muito solitário, tudo que vivia e tinha sido adotado pelos tios, que eram mais velhos que ele e tal. E aí enfim, aí tem um monte de histórias, assim, era uma coisa muito legal, um filme muito legal. E aí tem esse filme, deixa eu ver se eu acho o nome desse filme, que deve ter por aí, Castelo Rá-Tim-Bum, porque é um filme muito interessante. Espera aí. Nesse filme, chama Castelo Rá-Tim-Bum mesmo. Deixa eu ver se tem aqui se está no YouTube. Tá no YouTube, completo. Enfim, quem tiver criança... Mas é um filme de criança, mas que ele tem seu interesse, sabe? Ele realmente tem seu interesse, esse filme. Espera aí. Ó, vamos vendo aí para ver se vocês se lembram de alguma coisa. Bum, bum, bum. Castelo Rá-Tim-Bum. Espera aí, estou tentando achar aqui. Bem legal esse filme. Esse aqui era o castelo, olha, a bruxa. É muito bem feito o livro, filme. Então, acho que não deu, não sei se vocês ouviram. Acho que não, né? Enfim, ela fala o seguinte, que o primeiro... Bom, o lance desse filme é o seguinte. Esse menino, a bruxa Morgana fala assim para ele, olha, quando os bruxos nascem, eles ganham um livro, tipo um diário, mas um livro grandão, assim, só que todo em branco, né? Um diário em branco. E aí, em algum momento, para você ganhar o título de bruxo mesmo, você tem que mostrar esse livro todo escrito, com as suas histórias, né? E aí está chegando o momento, que é um momento mágico lá de alinhamento dos planetas e tal,
que o Nino tem que entregar esse livro escrito. Só que ele está morrendo de medo e de vergonha, porque ele não escreveu nada no livro, ele não fez o dever de casa dele, ele não escreveu absolutamente nada. O livro dele está em branco. Aí ele vai ficando desesperado e tal. E no final do filme, a gente descobre que esse trechinho, que por acaso eu estava passando aqui, eu achei, a Morgana diz para ele assim... não se preocupe, porque os bruxos se fazem assim. Primeiro, você... achei aqui, peraí, coisa assim. Primeiro, você vive, os bruxos primeiro vivem, e depois... Acho tão legal essa história, né? Primeiro vive, depois escreve. Acho que eu me perdi um pouquinho aqui. O que eu estava falando? Peraí. Por que eu estava falando isso? Sim. Então, essa coisa de escrever, de você registrar. Então, a gente vive as coisas. Depois você pode registrar elas, pode escrever ou não, né? Mas o que a gente está tentando fazer aqui, nessa primeira fase aqui do nosso curso, né? Que acho que não vai ter mais nenhuma escrita assim, pessoal, escrita de si, é a gente usar a escrita para a gente... Eu uso a escrita, gente, até para pensar, na verdade, sabia? Eu uso muito a escrita e a leitura para pensar, para organizar meus pensamentos, para organizar meus sentimentos. Eu organizo meus sentimentos lendo coisas e escrevendo sobre mim. Escrevendo, eu tenho diários, sabe? Eu escrevo muito. Isso é muito legal, para mim, pelo menos, né? Mas, enfim, houve um momento na história, na verdade, a gente ainda tem esse momento, porque a gente não vive e escreve, vive, escreve, vive, escreve, né? Tem um monte de coisa que a gente viveu e nunca escreveu. A maioria das coisas que a gente viveu, a gente não escreveu, né? Eu, porque sou uma pessoa meio maluca, que tem muita coisa que eu vivi escrita, porque eu faço diários, né? Mas, enfim... Terceiro, que sou quase um alienado, que não me interesso por muitos dos problemas do meu tempo. Por isso, não conservei as literaturas antigas, clássicas e medievais em detrimento da modernidade. Então, por isso, conservei as literaturas antigas, clássicas e medievais em detrimento da modernidade. Eu também, toda vez que eu tento ler alguma coisa recente, em geral, eu me decepciono. Ultimamente tem sido assim, só gosto de ler os clássicos. Vai lá, Lourenço, quarto. Quarto, que não passo de um provinciado. E um provinciano. Provinciano, O que é um provinciano? Eu não sei. Provinciano vem de província, tá? Mas significa, ser um provinciano, significa alguém que é restrito ao lugar onde mora, entendeu? Então, é uma pessoa, assim, o antônimo de provinciano seria um cidadão do mundo, né? Alguém que circula por todo o mundo, que viaja, que vai para Nova York, vai para Paris, vai para, sei lá, para onde, já morou em vários lugares. Cosmopolita. Um cosmopolita, exatamente, um cosmopolita, muito bem, isso aí. O provincianismo é o contrário de uma pessoa cosmopolita. É uma pessoa que acha que o bairro onde mora, entendeu? A cidade onde mora é o melhor lugar do mundo e que tudo do seu lugar é melhor e que não está interessado no resto do mundo, só está interessado na sua cidade. Vocês conhecem gente assim? E, gente, normalmente, província tem a ver com a vida de interior, né? A província também é um oposto assim, das grandes capitais, né? Antigamente se falava assim, a província e a capital, né? Então, a capital, ela tem essa característica mais cosmopolita, como o Cássio falou. Cosmopolita quer dizer que circula... Por exemplo, Angra dos Reis é uma cidade mais provinciana, né? E isso é uma coisa complexa da UF ali, né? Porque, às vezes, para a cultura local de Angra,
essa movimentação de pessoas que vêm de fora, que vêm das grandes capitais, choca muito o conservadorismo de Angra. Os angrenses são mais provincianos, mais conservadores. Alguém ia falar alguma coisa, acho que era a Rose, não era? Você perguntou se conhece alguém provinciano. Eu lembrei da minha mãe. Ah, eu não saio do meu lugar por nada desse mundo. Meu Deus, enraizamento daquele local e não troca por lugar nenhum. E acha, em geral, que acha que tudo ali é melhor, né? O pão é melhor, a comida é melhor, não tem... Mas você não quer comer outra comida. Por exemplo, gente assim que fala, você não quer comer vamos comer fazer um jantar japonês, vamos comer no japonês. E a pessoa, não, que negócio japonês, comer peixe cru, que horror, né? Você tem Fala que não gosta sem nunca ter provado. Isso que eu não aceito. Tipo, eu não gosto. Mas você já provou? Você já comeu? Para dizer se gosta ou não? Isso é ser provinciano, né? Não querer provar nada fora do seu círculo ali, da sua província, tá? Então, vai lá, Lourenço. Quarto. Por isso, mantive intacta a literatura brasileira. Não fui capaz de retirar nenhuma obra escrita da minha língua, a língua hegemônica do Brasil, que nenhum acordo ortográfico tornará universal. Isso aí é interessante que ele fala também, né? Porque a gente fez, nem sei qual foi a última vez que a gente fez um acordo ortográfico, porque não é só o Brasil que fala português, né? Vocês sabem que Portugal fala português, tem Goa, que fala na Índia, que fala português, tem um país, uma região, uma cidade, né, na Índia que fala português, tem o português de Moçambique, né, de outros países na África que falam português, tem português de Portugal, tem português dessas ilhas que eu falei para vocês na África. Angola, que fala português. Então, de vez em quando, os gramáticos se reúnem e fazem um acordo ortográfico para criar uma unidade em todas essas maneiras de falar português, que é um negócio muito maluco, né? Porque a gente nunca vai falar como os portugueses de Portugal, e mesmo os portugueses de Portugal, entre eles, têm maneiras diferentes de usar a língua, assim como a gente tem maneiras diferentes no Brasil, né? Então, ele fala isso. Quarto, que eu não passo de um provinciano, por isso mantive intacta a literatura brasileira. Não fui capaz de retirar nenhuma outra escrita na minha língua, nenhuma obra escrita na minha língua, a língua hegemônica do Brasil, que nenhum acordo ortográfico tornará universal. Quer dizer, não tem um português que seja universal, né? Então, ele fala minha língua, mas é engraçado, né? Quando ele fala assim, a minha língua, a língua hegemônica no Brasil, a língua que mais se fala no Brasil, que língua é essa também, né? Qual é a língua que mais se fala no Brasil, gente? Ou a língua que é mais valorizada no Brasil? No Brasil tem vários sotaques, né? Qual que vocês acham? Que tenta, inclusive, colonizar todas as outras formas de falar. A língua mais falada no Brasil é o português, né? Não, sim, mas qual é o jeito de falar português que é hegemônico? O que é hegemônico? Que tenta se impor sobre os outros. Não sei. Eu sei os que são mais, como eu posso dizer? Menos valorizados. Que aí é quando a pessoa tem um sotaque mais assim do interior. Isso, esses aí lá do, sabe, o pessoal lá do Piauí, Bahia, quando vem aqui para os grandes centros, né, Rio de Janeiro, São Paulo, geralmente o pessoal fica tipo, parece que o Brasil nem é Brasil, tão plural quanto o Brasil é, né? Quanto o Brasil acho que é de outro mundo. Uma coisa que me chama muita atenção é o Jornal Nacional, né? No Jornal Nacional, qual é o brasileiro que se fala? Já pensaram nisso? Não. É o carioca. Não é?
O Jornal Nacional, o que fala é o carioca. Nas novelas, agora que o Pantanal traz outras coisas, outras maneiras de falar, né? Mas, em geral, nas novelas da Globo, o falar hegemônico, aquele que predomina e que tenta se impor sobre os outros falares, né? É o falar do Rio de Janeiro, que é uma loucura isso, né? E tem uma história muito engraçada, tem uma história que eu acho divertidíssima, de uma amiga minha, Neidinha, que nasceu no interior, no Nordeste, eu não sei em qual estado, para falar a verdade. Agora eu não sei se ela é paraibana, não sei. Eu sei que nesse estado tem uma cidade onde ela nasceu que se chama Jardim das Piranhas. É o nome do lugar, Jardim das Piranhas. E antes dela vir para o Rio de Janeiro, uma vez perguntaram para ela assim: você já estudou línguas estrangeiras? Ela disse assim: já estudei sim. Qual língua estrangeira? Ela disse: o carioca. Aí a pessoa falou assim: como assim? Aí ela disse que na cidade onde ela morava tinha um curso de carioca. Sabe que nem a gente tem curso de inglês? Lá tinha curso de carioca. E os conterrâneos dela faziam curso de carioca para poder chegar no Rio de Janeiro, para não ser ridicularizado, porque te falava o brasileiro nordestino. Olha que história doida. Para vocês terem uma ideia do quanto que a maneira de falar do carioca ela é hegemônica. Hegemônica significa colonialista, que tenta se impor sobre as demais, tenta apagar as outras, né? Porque o Brasil é muito grande, muito diverso, como o Lourenço comentou, e é lindo essa diversidade, é linda essa diversidade, né? É bonito, eu adoro os sotaques diferentes, os jeitos de cada um falar, mas ele parece que é provinciano mesmo, né? Carioca, só quer saber do falar do Rio. Os volumes que saíram da minha casa foram trocados por créditos num elegante sebo do centro do Rio, que dispõe também de um restaurante. Tenho, assim, bebido e petiscado boa parte dos meus antigos livros. Olha que engraçado. Vai, Lourenço. Dizem que costumo frequentar o sebo para estar, de alguma forma, perto deles. É uma calúnia. Esses livros não me dão saudade. Vou lá para falar de futebol, beber uma cerveja, cantar sambas antigos, porque a vida tem outras coisas muito boas. O que vocês acharam desse texto, gente? Achei o final ótimo. Eu adoro esse escritor, adoro ele. Só que eu gosto assim de alguns contos que eu li. Esse foi o primeiro texto que eu li dele, que saiu no jornal. Foi quando que eu falei? Em 2000 e quando? Já não me lembro mais. Peraí, tem aqui, deixa eu falar aqui. 2009, foi 2009. E eu guardei esse texto porque eu achei tão legal isso, sabe? Já trabalhei com vários alunos meus esse texto aí. Mas aí depois eu não conhecia ele, eu falei, é um jornalista, pronto, né? Aí depois, muito depois, eu descobri que ele escrevia romances, mas ele escreve romances policiais, que é um gênero que eu não curto, sabe? Não curto muito policial. Tem algumas exceções, mas, em geral, não curto, não. Mistério, essas coisas assim, eu não curto muito. Então, eu já tentei ler algum livro dele, eu tenho um amigo que ama os livros dele, mas eu não curti muito. Mas esse conto eu acho tão bem escrito e uma delícia, né? Então, a partir desse conto, gente, eu queria que vocês comentassem como é que vai, como é que, se vocês têm reunido com vocês alguns livros, né? Qual é a história desses livros, como é que eles chegaram até vocês. Sejam livros impressos ou digitais, né? Porque eu, hoje em dia, a maior parte dos meus livros não está nessa estante que está aí atrás, certamente não. Ela está toda digital, né?
eu tenho lido muito mais livros digitais e adquirido livros digitais em PDF, porque eu acho uma vantagem enorme, porque fica muito mais barato ler. Fica de graça, simplesmente, entendeu? Porque você encontra PDF de tudo que você quiser na internet. Eu estou completamente viciada nisso, porque eu leio um texto, por exemplo, outro dia, alguém tinha me comentado eu gosto muito de um diretor de cinema que se chama Almodóvar, que eu não sei se todos conhecem, alguns devem conhecer. É um diretor espanhol. E ele tinha um filme que eu não tinha visto dele, que se chamava A Voz Humana. Aí uma amiga falou assim, você já viu a voz? Eu falei, nossa, eu já vi todos os filmes do Almodóvar. Ele, não vi A Voz Humana. Não, ele fez na pandemia, não sei o quê. Fui assistir o filme. Aí descobri, para minha surpresa, que o filme, isso é muito legal, porque as coisas, como é que a gente vai buscando os livros, né? Aí eu descobri, para minha surpresa, que o filme tinha sido feito a partir de um conto, né? Escrito por um outro cineasta, que é um cineasta francês, chamado Jean Cocteau, que se chama A Voz Humana, La Voix Humaine, né, em francês. Aí eu falei, gente, mas o Jean Cocteau escreveu literatura, não sabia disso, nunca li nada, já tinha visto filmes do Jean Cocteau, mas nunca tinha lido um livro dele. Aí o que eu fiz? Fiquei com vontade de ler. Aí fui na internet, botei A Voz Humana, PDF, Jean Cocteau. Pum! Aí aparece no meu tablet. É uma coisa maravilhosa. E aí você lê, ou no tablet, ou no computador, ou no notebook, onde quer que seja, né? E o mais legal é que eles não ocupam espaço nenhum, né? Porque isso é um problema. Você vê que tem um momento aí que o Alberto Mussa fala, foi ótimo eu ter me livrado da maioria dos... Quer dizer, ele só ficou com 4.000 livros, né? Imagina quantos ele não tinha, né? Então, tem umas histórias assim, porque essa coisa de ler, você acaba... porque uma coisa é você ter os livros que ler, e outra coisa é você ser um colecionador de livros que você pretende ler um dia, né? Então, eu quero que vocês falem sobre essa biblioteca que vocês têm, né? Quando a gente fala em biblioteca, bem entendido aqui, tá, gente? Não estou falando de uma biblioteca com uma estante cheia de livro, sabe? Pode ser, sei lá, 3 livros que você guarda debaixo da cama. Não interessa, né? Mas são os livros que você tem, que são seus, que de repente você fez algum ritual para chamar eles de seu, entendeu? Ou porque você roubou de alguém, se apropriou de algum livro, mas você disse, esse é meu, esse livro é meu, né? E foi lá, ou de repente escreveu, se vocês têm o hábito de escrever os meus livros, deixa eu mostrar para vocês aqui, tem uma coisa que é bem legal, peraí, deixa eu pegar na estante um deles. Olha, por exemplo, esse livro aqui vai estar ao contrário, tá? É O Queijo e os Vermes. É um livro que eu adoro, esse livro aqui. Esse livro aqui e vários outros, eles têm essa marca aqui, olha, que chama Ex Libris, tá? Significa que esse livro pertence a mim. Não sei se está dando para vocês lerem aí. É um Ouroboros. Tá dando para ver? Estão vendo, Sim, gente? sim. Dá sim. É um Ouroboros. O que é um Ouroboros? É uma serpente que morde a própria cauda, que é essa tatuagem que eu tenho na mão, né? Que, por sua vez, é uma coisa que eu tirei de um livro do Jung, que é um psicanalista suíço, que foi um discípulo do Freud, que inventou a ideia do inconsciente coletivo e tudo. E aí, nessa coisa do inconsciente coletivo, ele fala, o Jung, ele tem um livro que chama O Homem e Seus Símbolos, né?
E foi um livro que eu comprei. Na verdade, no começo eu não comprei esse livro, não. Eu lia ele numa biblioteca que eu gostava, e era um livro muito caro, eu não podia ter esse livro, porque era um livro com imagens e tal. E uma das imagens é esse Ouroboros, porque ele diz que na história da humanidade, esse é um símbolo que se repete em várias culturas distantes, que podem estar muito distantes uma das outras. Então, a partir dessa descoberta que ele faz, que tem alguns símbolos que são constantes em várias culturas, que ele vai construir essa ideia de inconsciente coletivo. Ele vai dizer, mas como isso pode acontecer? Né? Que na África, e na Ásia, e na Europa, povos diferentes, em épocas diferentes, tenham construído símbolos como esse aqui, como o Ouroboros, que é alguma coisa que morde o seu rabo e que representa tudo que é cíclico, né? Por exemplo, o dia que vira noite, depois vira dia que vira noite, a primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, né? Esse ponto que as coisas recomeçam. O tempo cíclico, não o tempo linear, mas o tempo cíclico. E aí, uma amiga, uma amiga que é espanhola até, que eu conheci através do meu marido, e ela é bibliotecária, ela trabalha numa biblioteca numa cidadezinha no interior da Espanha, a Lucia. E a Lucia, então, veio para o Rio de Janeiro, veio visitar o Rio, foi a primeira vez que ela veio no Rio, eu hospedei ela na minha casa, ela ficou muito, muito agradecida, né? E ela me fez esse presente, que é um carimbo, né, para eu marcar meus livros, dizer assim, olha, esse livro pertence a mim, né, para quando você emprestar o livro voltar para você. E essa história, então, isso se chama ex libris, né? Mas cada um tem uma forma de marcar seu livro, né? Simplesmente tem gente que escreve seu nome, né? Meu pai, por exemplo, fazia uma coisa quando ele era estudante, não sei se vocês já viram isso nos livros de escola, que é escrever o nome na lombada do livro. Vocês já viram isso? Tem gente que escreve o nome aqui. Alguém já viu isso? Você marcar o livro assim para dizer que é seu? Sim, professora, já fiz isso no meu. Então, assim, quais são os livros que vocês conservam, né, que vocês adquiriram de uma forma ou de outra, ou porque ganharam, ou porque roubaram, ou porque compraram, ou porque acharam perdido, né? Esse lance de livro perdido, tem um livro que eu falo, meus filhos falavam, ai, mãe, que horror, você fala que rouba livro, que horror. Aí eu falei, não é bem roubar livro. Às vezes eu me aproprio, faço uma apropriação de um livro abandonado, ou adoto um livro abandonado. Tem uns livros que ficam abandonados nas casas da pessoa, gente que não liga para o livro, aí a pessoa empresta o livro, depois nunca pergunta do livro, não gostava daquele livro. Eu adoto o pobre do livro, né? Levo aqui para minha casinha, cuido dele direitinho, empresto e tal. Então, mas esse lance do ex libris, isso quem conta é o Alberto Manguel, no livro dele sobre leitura, e ele tem um capítulo só para livros roubados, é muito legal, fiquei muito à vontade de falar que eu roubo livros, porque ele também rouba livros e descobri que é uma prática muito comum entre leitores. Aí eu tinha uma amiga que roubava livros da livraria, roubava loucamente, porque ela lia muito e era muito pobre. Então ela roubava os livros para ler. Hoje em dia, gente, é só baixar o livro na internet. É uma coisa maravilhosa. Você pode ler até no celular, né? Dá para ler, é um pouco mais incômodo, mas é possível. Eu, quando estou no desespero, eu leio o livro, assim, estou andando no metrô, na condução, e estou sem meu tablet, eu leio no celular. Leio direto, já li livro inteiro no celular também. Também dá para ler, né? Então, assim, então eu queria que vocês falassem disso, né? Da história desses livros, quais são, por exemplo, um livro que é comum as pessoas terem, de repente, é a Bíblia, né? É comum a pessoa ter uma Bíblia, ou ter algum livro infantil que conservou, um livro de orações, um livro que um namorado deu, um livro que, sei lá,
qualquer história de livro, né? Desses livros, o livro que nunca foi lido, mas que você quer ler, o livro que você começou a ler e não conseguiu ler, né? E vocês podem falar também dos livros que vocês têm adquirido assim na universidade, né? Esses livros digitais que vocês devem ter também. Como é que vocês guardam eles? Como é que vocês conservam, né? Tem gente que guarda livro numa mala, tem gente que guarda livro numa pequena estante, numa caixa, no alto do armário, na mesinha de cabeceira. Como é que vocês se relacionam com isso, com os livros que vocês têm, com a biblioteca de vocês? Como é que vocês organizam essa biblioteca e como é que vocês formaram essa biblioteca? Queria que vocês descrevessem para mim essa biblioteca, do tamanho que seja, tá? Então, considerando que biblioteca é um conjunto de coisas que a gente conserva para ler. Tudo bem, gente? Ficou esclarecida a proposta da semana? Ficou sim. Ok, Sim. Estão bem gostando? claro. Tá bacana de fazer? Bacana. E outra coisa, gente, quem está com medo de escrever? Sandra, que está com medo de escrever. Escreva, Sandra. Eu escrevi a carta de amor, professora, só não digitei ainda. Porque o computador não quer abrir a parte para me digitar, tem que estar no celular. Mas eu vou estar digitando hoje e vou mandar. Porque isso também, Sandra, é uma coisa que aos pouquinhos você vai ter que resolver, né? Na universidade, vai ter que digitar, vai ter que arrumar um jeito aí de resolver. Eu já falei para vocês, tem um vídeo que uma aluna fez, né, dando dicas de como fazer os trabalhos no celular. Não, eu tenho o computador, a UF me cedeu, né? Pela bolsa. Só que ele não quer baixar o Word e nem o documento quer abrir para me digitar. Não sei o que está acontecendo. Que saco. Estou há 2 dias tentando e não abre. Tem que levar em alguém para ver. Uhum. Não tem o técnico lá da UF? Eu vou levar nele. Amanhã eu tenho aula à tarde, aí eu vou levar. Leva, tá bom. E outra coisa que eu queria perguntar, vocês também não usam o laboratório de informática? Não é Já legal? usei nos períodos passados. Hoje em dia eu não uso mais, não. Por quê, Sandra? Porque agora eu tenho o Chromebook, né? Ah, sim. Aí eu Tá. fico só nele mesmo. Fica Mas já mais usei cômodo. muito. Como eu estou no 8º período, eu já usei muito, muito mesmo no laboratório. Uhum. Que bom. Então, tá bom, gente. Então é E isso. sobre isso, professora, Ah, tem uma boa notícia, que o Marlon, eu tô morando com ele, né? Não sei se você já deu aula para ele. Aí eu tô morando com ele tem esse Chromebook da faculdade, daí eu vou passar a usar para poder fazer seus trabalhos. que bom. Porque até então eu tenho feito pelo telefone, eu não sei como que faz do jeito que você pede, né? Mas aí eu vou ver com alguém um resumo fácil de como eu posso estar fazendo os Eu trabalhos vou pelo mandar computador, o aí vídeo eu de te novo. mando. Tá. Ah, sim, tá bom. Então tá bom. Então vamos se virando aos pouquinhos com o jeitinho que a gente pode, né? E assim, eu acho importante também essa conversa de hoje. É muito importante, gente, que vocês têm muitas ferramentas hoje em dia para a gente organizar em pastas a nossa biblioteca virtual, né? Porque a tendência daqui para frente é as pessoas terem, eu acho que no futuro próximo, né? Não que o livro vai deixar de existir, mas vai ser cada vez mais raro, né? Porque as casas são cada vez menores e o livro é caro. E não tem sentido a gente comprar livro, eu acho, pelo menos. Eu estou falando aqui atrás, na frente de um monte de livro, mas eu sou velha e os livros já eu fui acumulando ao longo da vida. Mas hoje em dia é muito raro eu comprar um livro impresso, né? Até porque não tem mais lugar para ter, entendeu? Não tem como. Né? Você vê que o Alberto Mussa, ele fala numa hora que ele precisava se desfazer, que foi bom ele ter se desfeito dos livros, porque
a casa passou a ser transitável, né? Porque tem gente que tem tanto livro, que tem livro pelo... Eu também tenho livro pelo corredor, não posso falar nada, não. Tem livro no corredor, tem livro na sala, tem livro na cozinha, não tem só esses livros que estão aqui. E ainda tem um livro em Angra também. A minha sala de Angra também tem um livro no armário lá. Mas agora eu estou comprometida a não ter mais livros de papel. Só assim alguns que eu não consigo encontrar em PDF de jeito nenhum. Mas eu acho muito legal. Só que, para a gente ter os livros digitais, é muito importante a gente ter uma organização bem legal, né? Então, eu uso o Xodo, que se chama, que é um programa para organizar os PDFs. Eu vou botar aqui o programa, Xodo. Mas ele é pago, professora? Ou ele é gratuito? Gratuito. Para organizar e ler PDF. E ele tem também no celular, tá? Eu acho que é bem legal. E aí eles têm pastinhas e subpastinhas, entendeu? Porque depois, gente, assim, ter uma biblioteca significa também é importante que ela esteja organizada, né? Porque senão você não acha as coisas, não adianta, né? Você tem que ter uma organização. Quando você tem 3 livros, meia dúzia de livros, é fácil, né? Queria saber também se vocês conservam algum livro escolar, livro didático. Vocês conservam ou vocês jogaram fora os seus livros didáticos? Tem algum livro que vocês conservam? Eu tenho meus livros do CEDESC, quando eu fazia biologia. Você Aliás, a minha biblioteca em casa só tem eles. Olha. Todos eles da biologia, está tudo lá em casa guardado. Do PVS, do Pré-Vestibular Social, e do CEDESC. E você terminou a biologia? Não, eu cancelei lá, fiz outro Enem e fui pedagogia. Porque a biologia era à distância, e eu não me adaptei. Não tinha essa troca que a gente está tendo agora. Mesmo à distância, a gente está tendo uma troca. A CEDESC não tem isso. Então, eu não me adaptei. Aí, eu preferi fazer outro Enem e fui para a pedagogia. Você sabe que eu fiz biologia? Eu gostava dessa de biologia. Eu me formei em biologia. Foi a graduação que eu fiz, foi biologia. Que legal. Eu gostava bastante. É muito legal a biologia. E eu ainda conservo alguns livros que eu boto lá no alto, assim. Eu tenho tudo guardadinho. Eu tenho alguns que eu me desfiz, porque eu conheci uma menina que estava, quando eu abandonei a biologia, depois eu voltei para me formar, mas quando eu abandonei, eu achava que eu nunca mais ia fazer biologia, tinha ficado irritada com a biologia, não sei o quê, e aí eu conheci uma moça que estava fazendo biologia, fiquei amiga dela e tal. E aí eu dei alguns livros que eu tinha, uns livros super bons, assim, depois eu me arrependi tanto. E uma coisa que eu me arrependi demais, essa eu me arrependi demais mesmo, eu dei para ela umas pranchas que eu tinha feito de desenhos de botânica. Sabe, eu desenhava super bem. Fala. Que lindo, nunca cheguei em botânica. Eu adorava botânica e bioquímica. Mas, enfim, são os amores da vida da gente. Então, falar assim e se a gente tem vontade de ter mais livros disso, daquilo, né? Tem gente que... Porque um livro chama o outro, né? Por exemplo, você começa a curtir religião, aí fala, agora eu vou ler esse outro, aquele outro, tal. Aí vou ler um comentário sobre o evangelho, aí vou ler um outro comentário sobre não sei o quê. Você vai tendo umas seções na sua casa, no computador, né? Tem na nuvem, tem lugares para você guardar também a sua biblioteca. E é importante vocês começarem a organizar isso, se não tem ainda, começar a organizar, né? Tá bom, gente? Então, boa semana para vocês. Hoje a gente acabou mais cedo, mas acho que tá de boa, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Gente, eu queria falar com vocês outra coisa. Vocês estão vendo aquele... Deixa eu só mostrar para vocês mais uma vez aqui. Não sei se eu já mostrei para vocês. Espera aí.
que eu organizei para vocês, eu continuo atualizando, mas já está ficando assim meio... Não está aparecendo coisas novas, erros novos. Espera aí, deixa eu ver. Onde é que está isso? Gente, mas eu estou com uma aflição, meu computador não está lendo PDF. Não consigo mais ter PDF aqui. Ué, gente, onde é que eu botei isso aqui? Ué, gente. Notas para revisão, não. Eu tinha salvado aqui. Gênero discursivo, instruções de atestatização. Estranho. Ah, tá aqui, olha. Pontos para revisão de textos, achei. Ai, já ia dar um ataque aqui, né? Se a minha organização não estava boa, a minha biblioteca digital. E depois, outra coisa que é importante também, vocês organizarem as coisas que vocês escrevem. Vocês organizam as coisas que vocês produzem? Isso é importante também. Eu tenho tudo guardadinho, as coisas que eu escrevi nas minhas graduações, os textos que eu fiz. Olha só, isso aqui, gente, está lá eu já mandei para vocês, mas eu estou sempre atualizando, né? Então é bacana vocês acompanharem. Olha só como é que está isso aqui. Eu acho que está bem organizadinho. Olha, como usar a crase, aí explica, tá? Como evitar repetição, tem alguns casos. Isso aqui é muito comum que vocês falam. Ela é inteligente, ela é linda, ela é da mesma cidade que eu. Como é que a gente faz para tirar, né? Então, é importante vocês revisarem isso, para ver se tem muita repetição. Uma coisa que vocês devem observar quando fazem a revisão. Olhar para os ais, ver se tem alguma repetição que pode ser suprimida, né? Os conectivos e pronomes, a gente já sabe mais um pouquinho sobre o que, o quem, né? O onde, que a gente já conversou também. Aí tem uma dica aqui, como é que a gente conecta. Apontamentos sobre pontuação. Gente, isso aqui, olha, tem um problema que vocês sempre fazem, é a vírgula entre sujeito e predicado. Não pode. O ritmo que chegou nos terreiros cariocas evoluiu, o ritmo evoluiu, não pode ter vírgula aqui, tá? Então, faz uma primeira revisão e vai olhando, vírgula, essa vírgula pode, não pode? Né? Então, tem outras dicas assim de como usar vírgula. Tem algumas regras, tem bastante regra de vírgula aqui de pontuação. Apontamento sobre as diferenças entre linguagem oral e escrita. Isso é outra coisa muito importante também. Por exemplo, no registro oral, a gente pode dizer, conheci ela, mas no registro escrito, dependendo do público, não é considerado aceitável. O correto seria, eu a conheci, tá? Apesar dela, a gente fala no registro oral, mas no escrito não pode ser, apesar de ela, tá? Não tem o dela. Isso aqui é assim, né? De ela ser um pouco tímida, não pode ser dela. Considero ela, também não pode, considero-a. Uso de preposições, tem algumas regras também, em o, no, problemas de conjugação, regência e concordância dos verbos, né? Uma coisa que alguns de vocês têm confundido é a marca do ão e do am, né? Eles passarão é marca do tempo futuro,
né? No passado, a gente diz, eles passaram. O som é muito parecido, eles passaram e eles passarão, né? Mas um é AM e o outro é AO tio. Isso é um erro que vocês costumam alguns, né? Então, que mais? Tem várias coisas, assim. Eu gostaria que vocês olhassem isso, que me deu trabalho, fiquei feliz de fazer. Regras de acentuação, eu vou fazendo as que aparecem, né? Isso aqui, vocês sabem, toda a palavra proparoxítona é acentuada. Por exemplo, a própria palavra proparoxítona. Vocês conhecem isso? Lembram disso? Qual é a sílaba tônica? Sim. A penúltima, a antepenúltima, né? As oxítonas são quando a sílaba tônica é a última, né? As paroxítonas são as penúltimas e as proparoxítonas a sílaba tônica é a antepenúltima, tá? Então, tem regras de acentuação. Só botei duas, que só apareceram duas. Mas toda vez que for aparecendo, isso aqui é para a gente ir completando. E vocês também podem usar isso para vocês, a partir disso, e aprendeu com outro professor, coloca ali também. Vai aprendendo, né? Quando o A se escreve com H, antes ou depois? Isso também é outra coisa que se erra. Há muito tempo que não a vejo. Por exemplo, esse A aqui se escreve com H, porque é sinônimo de faz muito tempo. Quando o A é uma interjeição, se escreve A com H depois. Exemplo, ah, Maria, como eu te amo, né? Esse A, o H vem depois porque é uma interjeição. Interjeição é essa palavrinha que serve para dar uma ênfase, né? Uso de maiúsculas. Isso aqui foi do texto do Cássio até. Todos os grandes sambistas. Ele botou tudo com letra maiúscula. Não se usa maiúscula neste caso, mesmo se tratando de artistas tão geniais, né? Então, as maiúsculas só são usadas para iniciar frases e orações e para substantivos próprios, pronomes próprios. Outra coisa, outra seção que eu criei aqui, uso inadequado de palavras em determinado contexto, normalmente para supostamente falar difícil. Isso aqui é uma coisa muito feiosa que vocês fazem, tá? Tipo, tascar um outrora, um esbelto, meio sem razão por quê, um alocado, isso aqui eu acho que foi do Lourenço, estar me alocando no lugar de hospedando para parecer assim mais tal, mas tem que tomar cuidado que às vezes não é a palavra adequada, tá? Na dúvida, busque um dicionário, quando for usar uma palavra que a gente não tem muita familiaridade. Isso é um conselho que eu dou, mas é complicado, porque também vocês já viram, com certeza já, criança, quando aprende, por exemplo, palavrão, né? Elas não sabem exatamente o que significa o palavrão. Ela vai tentando usar, né? Vai tentando usar aquilo e às vezes a gente morre de rir, porque a criança acabou de aprender e tem uma hipótese sobre aquela palavra, mas não é verdadeira. Ela está equivocada. E o único jeito da gente aprender é tentando também, né? Então, você bota lá para ver se funciona. Se o seu interlocutor olhar assim com uma cara, é porque não está funcionando bem, né? Mas ficar de olho nessas coisas, tá? Então, fiquem de olho nesses escritos e tentem vocês também terem esse cuidado, né? Na hora de... Fico super feliz com o relato do Cássio, né? De que vocês estão aprendendo em outras disciplinas a rever o que escrevem antes de entregar, né? Ou seja, estão sendo capazes de corrigir, se autocorrigir. Isso é muito importante. É uma expertise, uma habilidade muito importante para um bom escritor, né? Ser capaz de se autocorrigir, tá? E aí, para se autocorrigir, a gente tem que ter alguns critérios de correção. Por isso que eu estou tentando ajudar vocês com essa listinha. Tá bom, gente? Então, vamos ficar por aqui. Beijinhos, que agora eu vou ver meu Pantanal.
Professora, manda de novo aquele negócio sobre a formatação dos textos. Mando. Tá, por favor. Mando sim, pode deixar. Tá bom, então. Obrigada. Beijinhos. Tchau. Tchau. Boa noite, André. Um bom final de semana. Boa Beijinho. noite, Rose. Tchau, Para tchau. vocês todos. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Hoje talvez o pessoal não foi porque está o reitor aqui. Ah, então é isso. Tá bom. Então tá. Beijinho. Beleza, tchau, tchau. Tchau.